Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Individualismo e Solidariedade. Esse artigo ele foi escrito pelo Jean Grave. Originalmente ele havia sido publicado com o título de Individualisme et Solidarité em 1903 no Almanach illustré de la Révolution por 1904. Ele foi traduzido em 2020 pelo João Black, do original em francês, que está disponível no site da Harvard, da Universidade de Harvard, e ele se encontra aqui na Biblioteca Anarquista. Então, agora, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Há alguns anos, certos literatos deram-se conta de ter descoberto Nietzsche, Stirner e até Schopenhauer. Uma vez, seguindo-lhes o rasto, eis que tomaram conhecimento de que havia pelo mundo um indivíduo, o indivíduo, que esse indivíduo era mais importante que tudo, tinha o direito de viver, gozar, desenvolver-se em toda a sua integralidade, segundo as suas faculdades e aptidões, sem ter que tomar em conta qualquer entrave, qualquer obstáculo, a não ser para os quebrar, se os estorvassem, ou subjugá-los, se lhe pudessem ser úteis. E fabricou-se assim uma anarquiazinha que aspirava a nada menos do que elevar uma nova aristocracia, a aristocracia intelectual, que, como as outras, desprezava profundamente o resto da massa, não vendo nela mais que um rebanho de escravos, bons para produzir e labutar para o intelectual, que poderia assim desenvolver-se e crescer em força, inteligência e beleza. Esta concepção do indivíduo, do intelectual, adulava demasiado a vaidade de alguns falhados, para que eles não se tornassem os seus defensores resolutos. É uma teoria demasiado cômoda para justificar os atos mais contraditórios, para que não fôssemos brindados com esta nova escola. A liberdade mais completa para o indivíduo, o seu direito à satisfação integral de todas as suas necessidades, são reclamações absolutamente legítimas. E não havia nenhuma necessidade de desenterrar Nietzsche e Stirner para lhes dar uma qualquer consagração. É que o homem procura, desde que está no mundo, é que é este instinto primordial que o fez tentar as diferentes revoluções, mesmo as mais políticas, que ele realizou pelo caminho. E é o que nunca cessaram de reclamar os anarquistas comunistas. Simplesmente, os anarquistas comunistas que não se satisfazem com palavras e abstrações, partidários do método científico, que requer que nos apoiemos em factos, não se contentaram com fazer metafísica. Estudaram as condições de existência do indivíduo e, sem se gabarem de ter feito uma descoberta espantosa, pois salta à vista de todos, viram que o indivíduo não era uma entidade única, vivendo nas nuvens da dialética, mas um ser de carne e osso, com uma tiragem de cerca de 2 bilhões de exemplares,
que o que era verdadeiro para um era igualmente verdadeiro para cada um desses 2 bilhões. De resto, a necessidade de viver em sociedade não se discute. Foi porque se agrupou com os seus semelhantes que o homem adquiriu a faculdade da linguagem e a de exprimir as suas ideias. Foi na troca de ideias com os seus companheiros que ele conseguiu modificar e alargar as suas primeiras impressões, fazer delas tradições que as gerações se transmitiram, discutindo-as depois de as terem seguido cegamente, e das quais, de progresso em progresso, se constituiu a bagagem científica, artística e literária de hoje. O homem que quisesse completamente isolar-se dos seus semelhantes retornaria ao estado de bruto se as espécies mais bem armadas não o tivessem liquidado antes. Então, aqui, o problema complica-se. Pelas necessidades dos seus organismos, pela exiguidade do espaço em que estão encerrados, que forçosamente limita o seu campo de evolução, já não basta aos indivíduos afirmar os seus direitos. Importa, sobretudo, procurar as condições em que os poderão exercer, sem dano para si próprios e sem dano para os outros, o que poderia trazer represálias e limitar os direitos afirmados demasiado brutalmente. E a partir do momento em que o indivíduo não pode viver e desenvolver-se a não ser em sociedade, não lhe resta mais que 2 modos de afirmar a sua liberdade: agindo ao sabor da sua vontade, se for suficientemente forte para se impor aos outros, sem se preocupar com as suas reclamações quando os prejudica, ou pela artimanha, fazendo-lhes crer que haja assim no seu interesse. E então, não é preciso reivindicar uma transformação social, pois temos a sociedade burguesa, que nos fornece uma gama variada desses métodos e das suas diferentes combinações. Ou então, os indivíduos entender-se-ão entre si para encontrar uma organização social que, trazendo-lhes o máximo bem-estar em troca do mínimo de esforços, lhes permita evoluir sem se estorvarem, conservando, por concessões recíprocas, ou uma perfeita adaptação e combinação das aptidões, a maior soma de liberdade possível, ou seja, por uma inteligente prática da solidariedade. Então, esse foi o artigo escrito pelo J. Grave, escrito pelo Jean Grave, artigo presente aqui na Biblioteca Anarquista, como eu falei, tirado no site da Biblioteca de Harvard, iif.lib.harvard.edu. Óbvio, o link desse artigo aqui vai estar na descrição. Então, na seção de notas, tem aqui o link em si, para encontrar ele no original. Também tem um link aqui na parte da fonte, já que na fonte também está falando que ele foi traduzido em 2020 pelo João Black, do original em francês. Datado, no caso, originalmente, esse artigo de 1903, mais de um século atrás, mas continua sendo um artigo bem, como pode dizer,
bem atual, considerando já também uma volta à tona dos escritos de Stirner e também um maior enfoque na atualidade, por exemplo, dos escritos de Nietzsche. Os escritos de Stirner, mesmo que até eu já gravei aqui vários artigos falando sobre. Se vocês quiserem saber mais sobre stirnerianismo, egoísmo stirneriano, etc., tem aí os vídeos no canal falando sobre. Como eu sempre falo aqui no final de todos os vídeos, espero que vocês tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.